Caríssimos, caríssimas, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre 1 e 2 Crônicas. Esses dois livros, escritos provavelmente por levitas, por volta do século IV antes de Cristo, um livro recente. Ele faz uma avaliação, ou melhor, uma narrativa, e ao mesmo tempo avalia certos pontos da história do povo de Deus. Quando ele foi escrever as crônicas, livro de Josué, Juízes, Samuel e Reis, já existiam. E as crônicas, elas fazem uma trajetória desde Adão até o judaísmo, o início do judaísmo. Claro que o autor poderia simplesmente copiar num livro só ou em 2 livros, o livro de Josué, Juízes, Samuel, os Reis, os livros, o Pentateuco, mas ele não faz isso, ele escreve de novo. E ao ler as crônicas, tem momento que a gente percebe que está repetindo tudo de novo. Está repetindo toda a história do povo de Deus de novo, desde Adão até o judaísmo. Mas não está. Lendo com mais detalhes, prestando mais atenção na leitura, nós vamos observar que o autor das crônicas, ele omite certos textos, omite certas situações e acrescenta outras. E assim ele vai ao longo de todo o período. É uma leitura mais atenta, a gente percebe isso. E também o objetivo do livro das crônicas é considerar o passado parte da comunidade judaica. O livro das crônicas não cita o norte. O reino do norte não cita, não fala do reino do norte. Para o autor das crônicas, é apenas Judá, a região sul de Israel, que era judaica. Por que isso? Porque na época que foi feita a composição do livro das crônicas, Israel, Judá no caso, era inimigo da Samaria, era inimigo dos samaritanos. E os samaritanos é que ocupavam o reino do norte, com sede na Samaria, e o reino do sul em Jerusalém. Para o livro das crônicas, uma vez que o reino do norte estava sendo inimigo do reino do sul, e essa briga com os samaritanos foi longe. No tempo de Jesus, por exemplo, os samaritanos eles eram pessoas descartadas pelos judeus. E, inclusive Jesus, ele fala muito dos samaritanos, ele vai na Samaria, ele encontra com a samaritana, ele fala da parábola do bom samaritano, ele tenta engajar isso de novo. Então, o autor procura valorizar no livro das crônicas os levitas. Por quê? Porque ele era levita. Ele ou eles. Não sabemos se foi só um que escreveu, se teve mais alguém. Mas sabemos que eram levitas. Por que sabemos? Pelo modo que se escreve, pela tradição. Lembram que nós falávamos lá? A tradição javista, tradição eloísta. A tradição eloísta deu os levitas, os doutores da lei, os conhecedores da lei. E o livro das crônicas também vai tentar valorizar os levitas. Nessa época, os levitas não estavam tão valorizados.
É como se estivesse pedindo serviço para eles. Olha, vamos valorizar os levitas, eles conhecem muito da história de Israel. Então, esse é um período do livro das Crônicas, 1 e 2 Crônicas. Pensando também que os levitas eram muito ligados aos profetas, porque teve inclusive profetas da linha levita. E o Reino do Sul teve muitos profetas, e eles estavam sempre voltados para essa ideia do profetismo. E eles queriam reorganizar Israel, a reforma político-religiosa de Israel. Porque o judeu, sem a religião, ele não conseguia nada, não conseguia reformular, não conseguia renovar, não conseguia fazer uma reforma sem o templo, sem a religião, porque a nação foi fundada através da religião, né? O povo nasceu através de uma religião, tornou-se uma nação, e nem sempre a nação judaica tinha pátria. Curioso isso, nem sempre tinha pátria. Eles depois, só em 1945, que eles foram repatriados de fato, e mais ou menos 40% dos judeus que estavam dispersos pelo mundo voltaram para as terras de Israel. Mais ou menos 60% ou mais não voltaram, continuam pelo mundo afora. A maior comunidade judaica está nos Estados Unidos. O Brasil tem demais, né? A Europa, enfim, o mundo todo tem judeu. E tem um grupo de 40% mais ou menos que voltou para Israel, quando os Estados Unidos compra aquela região de Israel e envia os judeus de volta para o Oriente Médio. Clique no canal, dê um joinha, inscreva-se, sejamos humanos, vivamos em paz.